Olá, boa noite, meus amigos de perto e de longe. Estou entrando aqui ao vivo, hoje, 6 de março de 2025, 18 horas e 30 minutos nos Estados Unidos, 20 horas e 30 minutos no Brasil. Muito obrigado aos amigos que estão entrando aí, sejam muito bem-vindos todos vocês. Hoje eu tenho convidado para estar comigo aqui para participar dessa live, alguém que tem muita experiência também na área de lutos e perdas, o capelão Washington Campelo. Pastor Washington, capelão Washington, se você já estiver aí online, pode... Tudo bem, Márcia? Tudo bem? Quem mais está aí? Inara Freitas. Isso, psicólogo, psiquiatra, psicanalista. Muito obrigado pela participação de vocês. Feliz de ter vocês aqui a bordo comigo. Quem mais? Isa Barros, deve ser Isabel Barros, 762, muito obrigado também pela sua presença. Eu estou aguardando aqui a entrada do Washington, que é capelão, que vai estar aqui daqui a pouquinho. Meu amigo, se você estiver aí já em condições, quiser me chamar aqui, senão eu vou te... Obrigado também pela Agepina, muito obrigado por sua presença. Isa Barros, outra vez, obrigado. Me chamar aqui, no request. Ok, Austin, pode chamar aí, me chama aí, faz o pedido aí que eu aceito aqui. Pessoal, é o seguinte, eu estou assim, muito motivado a falar sobre lutos e perdas, porque todos nós passamos por lutas, por perdas na vida e muitas vezes a gente não sabe como lidar com essa situação. É interessante que até um tempo atrás eu não entendia muito sobre luto, achava que luto era só... Boa noite, Agepina, outra vez. Eu pensava que luto é só quando a gente perde um ente querido, mas não é verdade, né? O luto ele pode ocorrer por muitas outras circunstâncias, situações na vida, e as perdas, elas podem também ser caracterizadas como luto, ou seja, o sofrimento que muitas vezes a gente tem, né? Então é um tema assim, eu particularmente tenho sentido assim, muita motivação poder falar sobre esse assunto, porque eu tenho experimentado isso todo dia, no sentido assim, trabalhando com muita gente, ajudando, dando aconselhamento, dando apoio. Então, é uma experiência assim, bem profunda em relação ao que a gente está vivendo no dia a dia. Daqui a pouquinho eu vou contar algumas experiências aqui. Deixa eu ver se eu consigo encontrar meu amigo aqui. Washington, você está ao vivo? Se tiver, eu conseguiria ver você aqui. Tem todas as pessoas que estão aqui falando comigo. Você ainda não está. Então, espero que esteja ao vivo aí, senão vou ter que convidar alguém desses que estão aqui comigo para fazer a live comigo. Vamos lá? Entra aí, Washington. Entra aí aí no meu Instagram que você vai ficar ao vivo também aqui. Já mandei o link para você, certo? Então, estava falando. A gente passa por muitas lutas na vida, por muitas perdas, e aquela perda, ela... Quando é um sofrimento, a gente começa a sofrer, a gente começa a sentir mal por aquela situação. Meu amigo Flávio, esse grande meu amigo também de São Paulo. Temos aí o Delma Celestino, obrigado pela sua presença. Por enquanto ainda consigo citar o nome de vocês aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, eu vou tentar responder também, junto com o meu parceiro aqui de live hoje. Então, se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, se eu puder responder, me manda. Senão, você pode mandar uma mensagem também no inbox que eu respondo você, ok? Com muito prazer. Então, eu estava falando, a gente passa por muitas lutas e muitas perdas, muitas vezes a gente não sabe lidar com a situação. Eu mesmo já passei por várias lutas, por várias perdas e lutos também de morte de ente queridos, meus pais, por exemplo. E eu passei já por isso, né? Eu sei como que é, não é fácil. Ok, sente o request. Eu mandei para ele não... Deixa eu ver se ele está aqui agora. Aqui tem a Delma Celestino, mas ainda estou esperando aqui o meu amigo aqui entrar. Aqui agora. Eu já aceitei aqui, ele já vai entrar agora, o Campelo, Washington Campelo. Olha lá, pastorzão, entra aí. Então, eu já passei por muitas perdas e lutas e não é fácil. Não é fácil a gente lidar com esse tema. Aí, Washington Campelo, capelão, tá entrando. Tudo bem, capelão? Alô? Alô, já posso ouvir? Boa noite. Já estou me avisando. Isso. Tá um pouquinho escuro aí o seu fundo, você Eu consegue vou, estar no lugar mais... eu vou ligar a luz agora.
Estou botando o Certo. microfone aqui. Isso, maravilha. Isso, prontinho. Agora Estou sim. de cabeça para baixo ou estou de cabeça para cima? Está do lado, parece que está deitado. Assim Aí, assim, melhorou? assim, assim, aham. Então, peraí, deixa eu só botar um... Isso. Meus amigos, um pouquinho de paciência aí, que já estamos conectando aqui com o Washington. Isso. Yeah. Então, um pouquinho escuro, mas dá para ver, creio. Melhorou agora? Agora sim. Aham. Confortável aí, pastor? Tranquilo. Ok, meus amigos, então vamos lá, vamos continuando aqui a nossa live. A gente vai trabalhar uns temas aqui bem objetivos para não ficar cansativo, para não. Mas eu quero que vocês fiquem até o final, ok? Então, vamos falar hoje, como nós combinamos, Washington, nós vamos falar sobre lutos e perdas, como encontrar conforto, consolo e esperança em meio às adversidades. Já que nós vivemos muitas adversidades no dia a dia, todos os dias, não só nós como capelães, mas também os nossos amigos, nossos familiares, as pessoas de um modo geral. Então, o nosso objetivo é assim, como nós podemos contribuir e somar na vida dessas pessoas, trazendo uma palavra de conforto e consolo para aqueles que têm passado algum tipo de luta ou de perda e de luto. Então, esse é o nosso enfoque de hoje. Então, para começar, gostaria que você fizesse assim, uma rápida apresentação, quem é você, o que você faz, onde você está, para que os nossos companheiros, nossos amigos tenham assim, um pouquinho de conhecimento de você. Certo. Muito boa noite, graça e paz. Meu nome é Washington Campelo. Eu gosto mais do Campelo, então eu prefiro que me chamem de Pastor Campelo, valorizando aí a lembrança do meu pai, né? Então fica muito mais fácil. Eu estou na cidade do Rio de Janeiro, no bairro Barra da Tijuca. Hoje eu estou como pastor da Igreja Batista do Recreio. Tenho a formação na área específica de capelania há 19 anos. A minha formação iniciou na época do meu seminário no Hospital Evangélico do Rio de Janeiro, onde foi meu primeiro contato com o trabalho de capelania. Fui atuar no Hemocentro da cidade, né, o Hemorrio, e também no INCA. E alguns anos depois eu fui buscar uma especialização, um aprofundamento com a Elenivação em São Paulo, e o Gilmar teve com ela 2 semanas atrás, né? Hoje ela é minha mentora espiritual, onde eu faço todas as atualizações de capelania com ela, e atualmente eu estou integrante da equipe de capelães do Instituto Nacional do Câncer, na unidade de cuidados paliativos, no bairro de Vila Isabel, na igreja onde eu congrego há 29 anos. Eu sou um dos pastores, faço parte do conselho pastoral, e aqui na Igreja do Recreio, eu, juntamente com outro pastor, o pastor Joel, eu atuo na capelania de membresia da igreja, onde dentro da igreja nós temos demandas bem amplas, né? Tanto de atender nas famílias enlutadas, faço as cerimônias fúnebres em cemitério, faço a capelania de idosos empresariais, né? Também na instituição de idosos prisionais, também atuo também na questão da capelania junto a estudantis, né? Tanto escolas e também universidade, temos demanda. Toda demanda dentro de uma igreja média, grande, a gente tem esse entendimento de assistir, né? Uhum. Colaborando com a igreja média, né? Os pastores não conseguem atender todas as demandas. Hoje, por exemplo, eu estava já me preparando aqui para a live, Gilmar, Uhum. e no hospital, além do hospital, o INCA, a gente começou de uma maneira bem efetiva, depois de alguns meses de reuniões, e apresentamos um projeto, e em fevereiro nós iniciamos em 2 hospitais particulares da nossa região, né, que é o Grupo Américas Rio de Janeiro, Uhum. no Hospital Vitória Samaritano. Nós temos uma equipe lá dentro do hospital, e hoje de manhã
o setor de hospitalidade do hospital, eles fizeram contato comigo e falaram: capelão, nós estamos com uma demanda aqui bem significativa, o paciente está em morte iminente, e os familiares foram chamados ao hospital e eles sinalizaram uma demanda, gostaria de um sacerdote dentro do hospital para acompanhar a família nesses últimos minutos. Como eu estava perto e moro perto do hospital, eu estive lá com a família e foi uma demanda bem específica, né? Além dos plantões que a gente tem dentro do hospital, acompanhar a família nos últimos momentos de vida, né, do familiar, né, do ente querido, e pude estar com eles ali e trabalhando na questão do consolo, trazendo. Eles são cristãos, né, e eram católicos. O hospital não conseguiu falar com a equipe católica, e aí me acionou e eu estive lá. E à tarde eu já estava com outra demanda de um paciente, aí sim, membro da nossa igreja, que veio a óbito ontem, e o enterro foi hoje à tarde. Era um pastor, tá, com bastante idade, acometido de algumas complicações, né? E nós já estávamos sabendo da situação dele, né, de terminalidade durante todo esse período aqui de feriado que a gente teve de carnaval, mas veio a falecer ontem. E aí eu cheguei, né, que é um outro bairro, né, cidade grande tem isso, né? Você atravessar a cidade até o cemitério, para eu ir, levei 1h30, agora a volta já levou quase 2 horas. E aí, assim, a gente estava envolvido hoje praticamente só com as demandas, exatamente isso, né, o que a gente vai falar hoje. Exato. Né? Eu orando a Deus para me capacitar, para estar aqui, eu falei, cara, a oração a gente faz, nem imagina como é que vai ser, né? E o interessante, Gilmar, que a família que eu no setor de acolhimento do hospital, né, que eles chamam de hospitalidade, e eu autorizei dar o contato, e assim, foi um momento bem... Eles acabaram de falar comigo aqui antes da live, né? Eles falaram assim, ó, é o capelão Washington? Eu falei, sim, então, aqui quem está falando é o filho da paciente que você acompanhou hoje de manhã no hospital. A minha família se sentiu tão acolhido e assim, e gostamos muito do seu jeito de lidar, tuas palavras. Nós vamos fazer um enterramento amanhã e a gente queria saber se o senhor poderia estar com a gente mais uma vez, agora já nos despedindo do nosso, que era a mãe dele, né? Era uma senhora de 85 anos, e assim, isso sinaliza, eu acho que é um exemplo muito próprio para hoje, de como é importante, né, a gente estar junto, né, acolher a dor da família, do grupo, né? Tava ali os filhos, 3 filhos, estavam os sobrinhos e estavam os netos também, e o hospital conseguiu falar comigo e eu pude estar ali junto com eles até a partida da pessoa, e agora eles fizeram contato para a gente estar com eles. Amanhã eu vou ver como é que eu me organizo, eles vão passar para mim o local, mas assim, é um exemplo bem significativo, né, de estar, né, como é importante, né, a gente conseguir estar junto. O papel do capelão é justamente isso, né? A gente está junto da pessoa. Né? Acolher, né? Eu estou aproveitando esse gancho aí, Campelo, uma pergunta que eu venho aqui, que eu falei, a gente vai ter uma conversa assim, sem bate-papo, que é um bate-papo mesmo, tipo um podcast mesmo, sem nada quadradinho, né? Deixar que o Espírito Santo vai nos conduzir. Amém. E, assim como você e Ana, a gente tem tido uma experiência, mas a minha pergunta é, já que nós estamos falando sobre conforto, consolo e esperança em meio às adversidades, o que você, como capelão, pôde oferecer para essa família que teve, né, o seu ente querido falecendo e que amanhã você vai, digamos assim, completar o que você começou hoje? O que você ofereceu para eles? Quais foram as palavras? Qual foi, assim... qual foi o seu, que a gente chama aqui, approach, seria como foi o seu relacionamento, o que você entregou para eles, em outras palavras? Então, assim, quando eu cheguei no hospital, eu procurei saber qual era o quarto, ele estava no quarto do hospital, e a gente tem uma expectativa, né, assim, muito grande, no sentido de a gente ter muito cuidado, né, da gente entrar no quarto do paciente e nos últimos momentos, a gente não sabe como a gente vai encontrar
a família naquele momento, pode ser um momento de muito desespero, ou pode ser um momento da reação dos familiares de entender aquele momento. Então, assim, quando eu cheguei, eu me apresentei, né? Aham. O primeiro contato com essa família, isso é muito peculiar, né? Quando a gente conhece, já vem acompanhando a família, de outras visitas, de acompanhamento, você já tem um link, né? É. Para você iniciar uma conversa. Então, assim, é muito importante o nosso primeiro contato, como a gente se apresenta à família. Então, eu cheguei no quarto, pedi licença para entrar, estavam ali os 2 filhos, cada um com as esposas, né? E eu me apresentei. Primeira coisa, eu quis mostrar para eles que eu estava ali atendendo uma demanda deles junto ao hospital. Então, eu me apresentei. Olha, eu sou um voluntário aqui no hospital, do Serviço de Acolhimento Religioso do hospital. Meu nome é Washington, eu vim aqui atender uma demanda de vocês aqui. E aí eu aguardo a sinalização de como se eles vão realmente confirmar se é uma demanda vindo deles. Procurei ter todo o cuidado que eu estava vindo debaixo de uma solicitação da direção do hospital. Sabia que eles não tinham, apesar de serem cristãos, mas professavam o catolicismo, e a gente tem que ter uma preocupação muito grande no ambiente hospitalar, da gente não ficar preocupado de levantar nosso credo, a nossa igreja, a nossa denominação, a nossa religião, mas que a gente está ali como um agente colaborador do hospital, atendendo uma demanda deles. E eles têm que se sentir acolhidos. Isso é muito importante, que a gente não está ali, né? O papel do capelão no hospital, eu sempre considero que é o médico de almas. E quando eu recebo deles a primeira sinalização, que foi do filho mais velho, ele fez a seguinte sinalização: muito obrigado por o senhor estar aqui conosco. Então, foi a deixa, aí sim, foi uma permissão que eles deram para eu continuar, né, o diálogo de apresentação e também me aproximar mais deles, né? Porque, assim, dentro desse ambiente, né, de saúde, de quarto ou de CTI, a gente não pode chegar logo apertando a mão, se aproximando. A gente entra no quarto, primeiro com uma sinalização de bater na porta, e eles esperam a sinalização deles, e a gente entra naquele limite, respeitando. E quando ele sinalizou isso, me aproximei, né, e falei: estou aqui atendendo, né, uma demanda, e que vocês estão aqui, eu gostaria que vocês me apresentassem. Eu tenho aqui pelo prontuário, né, o nome da paciente. E aí, o que eles estavam já em terminalidade de vida, com os olhos tampados. E, assim, a família sempre quer mostrar para a gente, contar o histórico da pessoa, que é uma pessoa muito importante, né? E eles fizeram isso. Olha, é a nossa mãe, eu sou o filho mais velho, está aqui a minha irmã mais nova, eu estou com a minha esposa, ela com o esposo deles, e a gente está entendendo que Deus está levando. E logo nisso, então, a pessoa veio a falecer, entrar em óbito. Eu parei o que eu estava fazendo, eles chamaram, então, a equipe, né, que estava lá do setor, né, a enfermeira, fizeram a verificação, e eu me afastei de novo, porque a gente tem de ter essa sensibilidade. Eu era um estranho ali, Me deram a sinalização, mudou, veio a óbito logo no início, né? Então eu me retirei, fizeram os procedimentos todos, eu aguardei, tentando assim, não atrapalhar e ser. Quando então a equipe saiu e foi dado, então, né, o certificado de morte, a família de novo veio até mim. Muito obrigado de novo por o senhor continuar com a gente aqui. E a gente precisa de um consolo. Então, eles já sinalizaram o que eles queriam. Então, assim, a gente acolhe, respeita e deixa sempre a família, ou o familiar, ou o cuidador, sinalizar o nosso passo. Muitas das vezes, a gente fica na ansiedade de querer resolver o problema. A gente não vai resolver o problema. Não. A gente está ali atendendo. E sempre eles sinalizando para a gente. Né? E assim, a gente confirmei, né? Fiz algumas sinalizações bem suaves, né? É um momento muito difícil e assim, aí a gente já sinaliza a nossa fragilidade. Como eles, nós que
somos da capelania ou capelães, nós temos de mostrar também que a dor deles é a nossa dor também. Sim. O espanto dele com a terminalidade de vida da família também é o nosso espanto. E muitas das vezes, por a gente deixar a sensibilidade passar, a gente sinaliza para a família que a gente está acima da dor deles. Né? É assim, não é mais um paciente, não é mais um óbito, é um paciente e é a dor de mais uma família. Sim. E a gente tem de sempre sinalizar isso, entendeu? Então, é que eu ia falar sobre a questão da empatia, né? Como conectar com a dor da família nesse momento. Na minha caminhada aqui já de, não 19 anos, mas mais de 10 anos agora, 12, 13 anos, eu já tive a oportunidade de, eu não posso dizer se felizmente ou infelizmente, mas foi uma oportunidade assim, singular de pessoas morrer literalmente na minha mão. Um dia eu estava conversando com uma senhora, ela era muito simpática e ela ficou feliz de eu ter chegado lá para visitá-la quando eu estava trabalhando com cuidados paliativos. E, como eu disse, uma pessoa muito simpática, muito querida, e ela falou assim, posso segurar sua mão? Eu falei, claro. Foi antes daquele período de 2020, então a gente tinha mais acesso às pessoas. E ela conversando comigo, contando algumas histórias, de repente ela parou de falar e a filha dela estava na cozinha fazendo alguma coisa. Eu olhei para ela e ela estava quieta, bem calma, e a mão dela começou a soltar a minha mão, assim. Eu senti que foi soltando ali levemente, levemente. Aí eu virei e falei para a filha dela, eu acho que a sua mãe já se foi. Então foi uma morte assim, muito bonita, muito pacífica. E naquele momento, assim, houve, para mim, foi uma das primeiras experiências, assim, de ver alguém morrendo, assim, em paz. Foi, assim, algo bonito, poderia dizer. E falando nisso, Washington, outra pergunta, né? Hoje você presenciou. A gente precisa ter medo da morte? O que você acha? Então, muitas das vezes as pessoas querem fazer visitação, tanto aos membros da igreja, às residências, ao hospital, mas, assim, todo mundo que vem a falar comigo, sinalizando o desejo de servir nesta área, eu falo sempre assim, gente, primeiro eu quero saber o porquê você tem essa vontade, depois você tem de sinalizar para mim que você tem um chamado, e depois você tem de apresentar que você tem um perfil. Por exemplo, tem situações que às vezes eu vou ou ministrar, ou dar um curso, ou pregar em igreja, que quando a gente fala de morte, mesmo dentro do ambiente de igreja ou ambiente cristão, tem crente que faz até sinal da cruz. Pastor, você vai falar em morte? Né? Cruz, credo, morte. Então, a gente tem de ter, primeiro, um entendimento, né? Não ter medo da morte, até porque na sociedade e na nossa criação, nós somos levados a ter uma vida para fugir da morte. Né? Não quero ir a cemitério, criança não deve ser cemitério, a gente evita vivenciar algum tipo de perda. Então, primeiro a gente tem de ter esse entendimento, né? Qual é a nossa reação, qual é a nossa concepção, qual é o nosso entendimento em relação à terminalidade, à finitude humana, né? Se a gente tem medo. Imagina se na hora que eu cheguei, no início do meu cumprimento com a família, eu ainda criando aquele vínculo, buscando ter empatia, e vi a pessoa já partindo, e veio tudo, se eu não estou preparado, porque, Gilmar, você sabe, às vezes a gente não precisa falar, mas o nosso semblante já sinaliza tudo. A linguagem corporal. Se eu sou uma pessoa, assim, muito tempo, já tive como você algumas situações de estar orando e no meio da oração a pessoa partiu. E assim, o meu semblante foi, primeiro, não ter espanto, entendeu? E sempre focando. Estou ali junto com eles, estou mostrando ali. Quando a família olhou para mim e viu o meu semblante, o próprio filho já ficou do meu lado, entendeu? Aí, ele ficando do meu lado, ele já entendeu que eu estou ali para, como a gente fala, né, ombrear com ele. E na hora que deu a certificação do óbito, ele estava próximo a mim, ele já sinalizou que queria. E eu fiz, então, o quê? Abracei ele, acolhi. Porque, assim, primeiro ele sinalizou, eu mostrei, eu estou aqui junto contigo, entendeu? Por um acaso foi igual você, né? Eles já estavam esperando, os médicos já tinham passado no dia anterior, estava realmente comprovado. O paciente estava tranquilo, porque tem situações que é complicado, né, Gilmar? Sim. Fica agonizando,
o cuidador entra em desespero. Então, assim, teve essa facilidade, mas eu estava ali. Agora, quem não sabe lidar com isso, ou evita, tem gente que não só evita presenciar, mas tem gente que evita até conversar Aham. sobre. Isso é uma coisa importante, né? Aproveitando aqui, porque nosso tempo vai voando, Sim, tem sim. muita coisa para a gente conversar, por isso quero fazer várias lives para a gente poder tentar, assim, Sim, esgotar bastante o sim. assunto. Outra pergunta, do seu ponto de vista, por que que as pessoas, então, de modo geral, têm medo da morte? Não, não, vamos, assim, tirar um pouco a religiosidade, questão de religião, Sim, sim. de igreja, mas, assim, em geral, por que que as pessoas têm medo da morte? O que que você acha? Qual que é o seu pensamento? O que eu vejo é o seguinte, né? Ninguém deseja morrer. Todos querem viver para sempre e desenvolve esse tipo de pensamento, né? Primeiro que acha que nunca vai chegar. Não, eu estou só com 30 anos, estou com 50 anos, e assim, ninguém se programa para morrer. No entanto, todo mundo sabe, né? Isso é uma coisa que nem é em ambiente religioso, nem nada, né? É uma fala, quase que uma fala popular, ou comum a todos. Uma coisa é certa: todos Sim. iremos morrer. Então, é muito mais do que a pessoa ela pensa nisso, né? Acham que não é que elas acham que vão viver eternamente. Elas sabem que vai ter um término, mas ficam deixando para depois. Como não tem o hábito de falar, como não tem o hábito de pensar sobre isso, né? Eu gosto muito de uma expressão dentro da capelania, quando a gente está lendo, né? Quem não sabe morrer, não Hum, sabe viver, não é hum, verdade? Isso é é, muito, muito, muito importante. é. Então, assim, o medo todo mundo tem. Mas nós temos medo, por exemplo, eu tenho medo aqui na minha cidade, né, de, às vezes, em algumas situações, de sair, porque pode acontecer alguma coisa. Por exemplo, sair no meio da chuva pode ter um raio. É. Sair numa cidade, num ambiente perigoso, e à praia com o mar bravo, eu tenho medo de ir. Mas aquela, né, o que, que a gente faz com o medo que a gente É. sente? Ou a gente enfrenta, É. ou a gente se É. acovarda, entendeu? Aproveitando aqui, até a Isa Barros colocou uma frase interessante, a Sim. finitude da vida, isso é verdade. Eu tive uma experiência interessante, muitos anos atrás, no meu trabalho quando estava com outra companhia, trabalhando é, com cuidados paliativos, e como era uma companhia grande, tinha vários, assim, pessoas de religiões diferentes, um deles, um enfermeiro muito interessante, que eu gostava de conversar com ele não era cristão, assim, da fé cristã, mas ele professava a fé do hinduísmo, né? Uhum. E aí um dia, conversando com ele falou assim, Gil, né? O pessoal me chama de Gil, que é mais fácil que falar Gilmar, né? E ele falou, Gil, vocês ocidentais é, pensam que nunca vão morrer. Por isso que vocês compram casas caras, carros caros, roupas caras, se preocupam em botar um monte de dinheiro no banco, ter uma conta grossa, blá blá blá. Aí ele falou assim, para nós, ele falou, né, da religião dele, a morte para nós é uma transição, para a gente estar num lugar melhor. E ele era um cara assim muito simples, sabe? Durante todo o tempo que eu fiquei muitos anos trabalhando na companhia, eu vi ele sempre dirigindo o mesmo carro, usando assim uma roupa bem simples, já bem desbotada, digamos assim, um sapato simples. Era um jeito simples, o cara conhecia do que ele fazia. Ele era um ótimo enfermeiro e até um dia, na minha ignorância, né, eu pensei, poxa, um enfermeiro desse que eu gostaria de ter se algum dia eu precisar, porque o cara ele era muito amoroso, paciente, ele ensinava para a família, para o paciente, tudo que estava passando, ele tinha muito conhecimento, era um coração assim enorme, muito grande. Então, falta realmente conhecimento. Concordo com a Josiane que ela coloca aí. A gente precisa ter conhecimento. Se nós temos conhecimento e a gente trabalha essas coisas nas nossas vidas, então a morte ela vai ser um tabu a menos, talvez, realmente, nas nossas vidas, né? Eu tenho entendido nos últimos anos que a morte nada mais é do que abrir uma porta para entrar no outro ambiente, né? Num ambiente melhor. E então isso, para Exato. mim, faz uma diferença muito grande. Mas vamos lá, caminhando mais um pouquinho, nós já estamos quase meia hora. Outra pergunta, assim, que acho que até conversamos com a Eleni na última vez, e agora para você, quero ouvir de você. Por que que o luto é importante na vida da pessoa, dos que ficaram? Por que que o luto é importante? O processo do luto, a gente pode considerar que é uma jornada complexa, né? Que nessa jornada, a gente aprende.
que envolver, lidar com a dor da perda, ela é muito amarga. Aham. Né? Aliás, ninguém gosta de perder, né, Gilmar? Não, não. Ninguém gosta de perder nada. Então, assim, o luto é uma jornada complexa, né, que envolve lidar com a dor da perda, mas também o luto, ela consiste também em se ajustar a uma nova realidade, né? Uma nova realidade sem a presença do. A gente fala muito assim o termo, né? Do ente querido. Né? Hoje, lá no cemitério, existe um serviço lá de cerimonial, né? Então, se despeça do seu ente querido. Aham. Então, a gente tem que entender que o luto realmente é assim, é uma jornada muito difícil. E a gente tende a aprender. Uma maneira da gente aprender a lidar com o luto é a gente ter com quem falar sobre. E muita gente Sim. guarda para si, Aham, né? sim. né? É. Guarda para si. Então, assim, a gente aprender, a gente só aprende na prática. Ninguém se prepara para enfrentar situações de começa o ano, não, esse ano eu vou me preparar porque vai acontecer coisas ruins, eu tenho que estar preparado. A gente até levanta alguma hipótese, né? Que nem só de sol vai ser o dia, né? Aham, Mas é. a gente não se prepara. Mas quando a gente é uma situação que vem e geralmente vem num momento inesperado. Então, ninguém está preparado com isso. Aí é a questão: a gente tem de ter coragem para enfrentar, tem gente que ignora o luto, Uhum. né? Não sabe nem lidar com isso, vem o desespero, mas a gente tem de falar. Né? Quem tem fé em Deus, é a hora de botar com Deus, Aham, aham, falar. Se você tem um amigo, e isso é importante encontrar alguém para falar, aham, você aprende aham. falando, lidando com aquilo, É, e é, não é. fugindo. Sim, aproveitando aqui, a Delma Celestino fez uma pergunta interessante, pergunta para o Gilmar, é possível que o trabalho em capelania possa te endurecer o coração com relação à dor? Não, não pode. Na verdade, depois que eu comecei a trabalhar como capelão, eu virei um dos maiores chorões da vida. Muitas vezes choro na frente das pessoas, quando eu saio da casa, do ambiente, choro, e eu não tenho vergonha de falar que choro. O que a gente aprende, Delma, na verdade, é administrar a dor, é segurar a dor, porque às vezes, por exemplo, eu já tive a experiência, acho que o Campelo também, quando morre uma criança, né, que os pais perdem uma criança, não importa a idade, o que que a gente vai falar para um pai e uma mãe que perdeu uma criança? Eu não sei o que falar, eu não tenho ideia. Primeiro que quando um pai ou uma mãe perde uma criança, nem nome tem que se dar, nem nome se dá para a pessoa, para os pais que perderam uma criança, certo? Então, eu sempre falo, olha, eu não sei o que te falar, sinto muito, fala a verdade. Fala, essa dor é uma dor tão grande, a perda de um filho ou de uma filha, que nem nome se dá para um pai e a mãe que se perde. Então, a melhor coisa muitas vezes é só abraçar a pessoa, segurar na mão dela. Eu lembro que uma vez uma pessoa perdeu o seu ente querido, nem lembro mais, mas ela falou assim, eu fui lá, fiz o que tinha que fazer, a gente, né? E aí estava saindo, ela falou assim, posso dar um abraço? Falei, pode. Né? Foi antes daquele do ano 2020 também. Aí ela veio me Uhum. dar um abraço assim, suspirou, falou assim, muito obrigado pelo abraço. Então, às vezes, Delma, só um abraço já significa muita coisa. Não que a gente tem o coração endurecido, pelo contrário, o coração fica mais mole ainda, despedaçado. Por exemplo, vou contar uma experiência rápida aqui. Só quem passa sabe, exatamente, Sônia. Exatamente. Ontem eu fui visitar um paciente no hospital, ele tem mais ou menos a minha idade, sim, 60 anos, estou com 60 e pouco, e já faz uns 3 meses ele teve que fazer uma amputação de uma das pernas. Aí quando eu cheguei lá e na semana passada visitei, falei com ele, e aí ele, né, gostou, porque ele gosta de mim, já criou um relacionamento. Aí eu vi que ele já tinha mudado muito assim, o físico dele. Aí eu preciso resumir a história. Aí ontem, quando eu fui lá para vê-lo outra vez, que ele tinha voltado há 3 dias atrás, eu vi o nome dele lá, falei, eu vou passar lá, porque ele estava na minha área onde eu vou. Aí que eu cheguei lá, eu vi ele assim, me deu uma dor no coração, eu falei, fulano, como é que você tá? Tô aqui, não sei o que e tal. Aí a mulher dele saiu, né, porque ela já entende a situação, e começamos a conversar, falei, como é que você tá? Tô assim, não sei o que e tal, amanhã eu vou ter que fazer outra amputação. Falei, nossa, pensei comigo. Enfim, Caramba. aí hoje de manhã, né, aliás, ontem de manhã ele fez a outra amputação, agora ele tá sem as pernas. Aí quando eu cheguei ontem à tarde para visitar, eu falei, ei, fulano. Aí ele olhou para mim com aquele olhar triste e falou assim, cada dia é menor, cada dia é menor. Rapaz, aquilo detonou é,
como fala assim, detonou o meu coração quando eu vi, quando ele falou isso, sabe? Então, quer dizer, cada dia ele está menor. Aí, no dia anterior, eu estava conversando com ele e eu senti que ele já estava ele já está num processo de luto muito grande, o luto antecipado, que a gente chama, né? Antecipado, Então, exatamente. na verdade, a gente não é que a gente endurece o coração, que a gente tem que falar alguma coisa, fazer alguma coisa, e a dependência de Deus tem que ser muito grande. E falar o que descansou, certo? Sim, tá certo, mas para alguém que está passando pela dor, é difícil ainda, digamos assim, a pessoa entender, principalmente um pai e a mãe, quando perde um filho, tem plena saúde, falar descansou, descansou de quê? Sendo que o meu filho teria aqui a chance de viver muitos anos ainda, né? Então, o importante é deixar lutar, falar sobre o que aconteceu. Também pode ser, porque conversando, falando, ajuda muito, não é? Ajuda, Né, sim. Washington? Então, não é Sim. fácil, né? Então, e para então, a pergunta que foi boa, agradeço aí pela pergunta, foi interessante. Então, continuando mais um pouquinho, vamos falar assim, tá, a Delma disse, obrigado pelo exame contrário da pergunta, é que me disseram que eu não endurecer, sou emotiva. Ah, A sabe, gente é, né? é exatamente assim. Primeiro, se a gente não se sensibilizar e não sentir a dor, a gente vai ser assim, vai ser aquele seco, sem sensibilidade e não vai ter. Muitas das vezes, assim, primeiro, a gente não tem resposta para tudo. A Não gente não tem, pode ir não, achando. Segundo, a Bíblia mesmo fala: chore com os que exato, chorem. é, Entendeu? Então, assim, às vezes, o abraço que você mencionou aí, ele é muito mais importante do que sim, palavras. A gente não precisa ter palavras. E vai dar um significado muito grande a pessoa sentir, cara, ele está chorando comigo. É a minha dor, né? É aquilo que a gente fala dentro do nossa capacitação em capelania, né? A é, dor do outro tem que ser a nossa a nossa dor. dor, Se você é aquele cara rígido, que não chora, você nunca vai poder sinalizar que a dor do outro está em tá aí você. você, Entendeu? Então, claro, a gente não vai chorar, Delma, a gente não vai chorar e derreter a ponto de quem a gente quer consolar passar a consolar a exato, gente, né? Cara, meu filho morreu, né? Não é isso, a gente só tem que sinalizar, né? Mas não, a gente tem de ter aquele equilíbrio, a gente é o ponto de equilíbrio da é, pessoa. Mas assim, é um tema muito vasto. E outro tema que você mencionou, o luto antecipatório, é aquela coisa, a pessoa querer viver uma perda antecipada, né? Uma morte iminente, mas ainda não é uma morte, né? não, Então isso é muito comum, o pessoal, não, já acabou, que aí é aquela outra coisa, né? Nós temos aquele papel do agente da esperança, levar esperança é, à pessoa, é, né? Então, assim, Só voltando um pouquinho aqui, exatamente, voltando um pouquinho aqui, uma das nossas amigas aqui disse que ela não consegue consolar ninguém. Olha, eu posso dizer para você que você consegue, viu? O que acontece é que não é fácil às vezes, mas às vezes você não precisa falar. Só você estar presente, segurar na mão da pessoa, dar um abraço, é isso que a pessoa precisa. Sabe por quê? Porque se a gente começar a falar muito na ouvida de alguém que perdeu o seu ente querido, a gente vai fazer a coisa pior. Vai ser pior. exatamente. Porque cada pessoa tem uma dor. Né? Igual no caso dela, que ela falou que outra ela perdeu a mãe faz já 8 meses, então é muito difícil passar. É difícil passar mesmo. Eu perdi minha mãe fazem 12, 13 anos. Eu acho que até minha irmã está aí também. Todo dia eu lembro dela. Só que não tem aquela dor tão profunda mais, mas eu sei que ela está num lugar de paz, de descanso, mas é aquele negócio. Não é fácil, gente. Perder um ente querido não é fácil. E Jesus realmente chorou, isso que eu ia falar aqui. Jesus para mim, eu sou apaixonado por Jesus. Quando a gente lê o Evangelho, a gente fica apaixonado por ele, porque ele era muito humano, ele era Muito. muito Deus, né? Então, uma pergunta assim, Campelo, a gente daqui a pouco nós vamos finalizar, mas como que a gente pode trazer Passou Jesus? tão rápido, Gilmar. Já, Passou tão já rápido. estão E, assim, 40 minutos. Ó. passou tão Ai, rápido não. e Ai, está não. tão agradável. E o nosso tema é morte e luto. Isso Ah, é uma coisa bem significativa, né? A gente isso. falando de um assunto, mas está leve a gente É. falar sobre ele. Mas sim, pode falar. Qual é a outra Então, pergunta? como trazer Jesus, né? Como trazer Jesus para o leito da cama daquele que está morrendo e conectar com aqueles que vão ficar aqui. Exatamente.
eu estava com isso na cabeça, sabe? Você falou aí, né, que Jesus chorou, né? É interessante que Jesus chorou porque ele sinalizou para as pessoas que a dor das pessoas era a dor Aham. dele. Mas o interessante é que Jesus sabia que ele ia ressuscitar Lázaro. Sim. Teoricamente, ele não precisava chorar, porque ele sabia que ele ia trazer o amigo dele de volta. Por que ele chorou? Ele não chorou porque um amigo morreu. Ele chorou porque os outros estavam sofrendo. É aquilo, a dor do outro tem de ser a nossa dor. Porque Jesus sabia, ó, daqui a algum tempo, daqui a alguns minutos, instante, o meu amigo vai estar de volta porque eu posso trazer ele de volta. Então não tinha por que ele chorar. Agora, como levar Jesus ao leito? Né? Um leito de sofrimento, um leito hospitalar. No momento, hoje, por exemplo, ali com a família, né? Quando eu cheguei, estava partindo, no meio do contato a pessoa partiu, Aham. né? E é uma coisa assim, a gente ouve cada indagação na nossa caminhada de capelania muito interessante. E assim, algumas vezes eu recebi a seguinte indagação: aonde está Deus nessa situação? Aham. Aonde está Sim. Deus nesse sofrimento? Aonde está Deus nesse diagnóstico? Aonde está Deus nessa tragédia? Você que é um agente religioso, você que é um voluntário do serviço espiritual, e nós devemos saber, né, como falar sobre isso. E a gente fica assim, por exemplo, vamos deixar aqui alguns segundos. Aonde está Deus no momento que a gente acolhe, tenta acolher ou está acolhendo a família, no momento de dor, e se a pessoa perguntasse aonde está Deus nisso? Onde está Deus nesse momento? Aham. Você que é o capelão, você que é o pastor, você que é o crente, você que veio aqui, então me explica, porque é complicado. Eu passei por situações muito difíceis. Uma família, e geralmente com os cristãos é mais difícil É. ainda. Uma mãe com um filho de 5 anos diagnosticado com câncer, e ela falou: olha, eu sou dizimista, eu sou a terceira geração de uma família de pastores. A minha filha, agora com 3, 4 anos, já está aí com diagnóstico, 3 anos lutando. E assim, eu não entendo por que isso está acontecendo. Onde está Deus nessa situação? Aham. A gente não precisa ser advogado de Deus, mas nós devemos entender o seguinte, né? Vivemos debaixo da soberania Aham. dele, a vontade dele. Mas a resposta certa, o que eu aprendi, temos de ter muita coragem. E a gente falar, ou ter isso na nossa cabeça. Se a pessoa perguntar onde está Deus, a gente tem de falar o seguinte, pela a nossa concepção de cristianismo, da nossa fé em Deus, do nosso entendimento da palavra de Deus. Né? Essas pessoas, onde está Deus no mundo de tanto sofrimento? Onde está Deus agora que você está aqui comigo? Gente, é uma coisa básica de escola dominical, de intimidade É. com Deus. Deus habita em nós. É. A nossa resposta tem de ser: Deus está aqui agora, através de É. mim. Vai ser através do o meu ouvido, o meu abraço, o estar junto com vocês. É aquilo. A gente tem de mostrar que nós estamos ali, né? 2 Coríntios 5:20. Somos embaixadores Uhum. de É. Cristo. É. Somos embaixadores do É. reino. Agora, se a gente tem medo da morte, a gente não entende que Deus está ali no meio do sofrimento, que a nossa vida não é só para esse tempo de Não. vida. Nós devemos viver essa vida buscando as coisas do alto. A gente tem de ser esse fator de inspiração ou sinalização de mostrar que Deus está aqui conosco, através de mim É. e do exercício da nossa fé. Essa semana mesmo eu tive essa experiência, uma paciente perguntou, não vejo Deus na situação, parece que ele está longe de mim, todas essas coisas. Eu falei assim, olha, fiquei pensando, falei, olha, Deus está no mesmo lugar onde ele sempre esteve, inclusive quando o filho dele morreu. Você lembra que Jesus morreu na cruz por nós? E Jesus não merecia, você lembra? Ela ficou olhando para mim assim, falei, pois é, ele está aqui, como esteve lá e estará sempre ao seu lado. Então, a questão, o problema da enfermidade, da doença, não é Deus. Se lembra também que Deus criou o mundo 100% perfeito, mas o homem, o ser humano anterior lá, fez a decisão, a escolha? Sim, então. O que nós vivemos hoje não é culpa de Deus, Deus permite, mas nós temos uma promessa. Então, aqui que eu, tentando se meio caminhar já na direção. Existe uma promessa. Qual que é a promessa? Que vai criar novos céus, nova terra. João 14 fala que Jesus voltou aos céus, e ele vai preparar um lugar para nós, para aqueles que confiam nele, que um dia vai voltar e vai nos levar para estar nesse lugar. Que nós não somos eternos aqui nesse mundo, né?
Eu sempre falo, eu sou grato, porque tenho 64 anos, estou muito grato a Deus pelos 64 anos vividos. Se Deus hoje me chamar, eu não posso reclamar. Quantos homens não tiveram a oportunidade de viver 64 anos? Né? E talvez muitos de Isso. vocês que estão aqui, tá, alguns pela carinha são mais jovens do que eu, talvez você, mas o fato é que um dia, outra coisa que eu aprendi, Campelo, na outra companhia, uma frase que dizia que todo dia é um presente. Então, hoje nós tivemos um presente para viver, foi o dia. Amanhã nós não sabemos ainda, só Deus sabe, né? Então, é um dia de Exato. cada vez e muita gratidão no coração. Antes da gente terminar, tem aqui o Rodrigo que falou, difícil ter esse equilíbrio e não sentir a dor do outro. É verdade. O equilíbrio, ele não é fácil, mas é possível, tá? E sentir a dor seria anormal se você não sentisse a dor. Aí você seria um robô e Deus não nos criou como robôs. Nós somos seres humanos de Não, carne e osso. sim. Em relação ao Rodrigo, na verdade, a gente não tem de ter medo da dor, porque a gente que é criado, eu sou criado no Evangelho desde criança. Aham. Eu lembro que sempre foi falado, né, o ambiente de igreja, né, quando a pessoa não se aprofunda muito, a gente não entende que o ministério de Jesus não foi só milagre e glória. Não. Ele sofreu, Só. ele padeceu, Sim. mas a gente só quer a parte dos milagres. Só. E por isso a gente tem a dificuldade de lidar com dor, com perda e sofrimento. E isso é a nossa dificuldade de entender que Deus está conosco nesse momento. Sim. Aliás, Gilmar, eu até falo o seguinte: na nossa caminhada cristã, eu tenho certeza que a tua percepção é a minha percepção, nesses anos todos caminhando na capelania ou caminhando com Cristo, na nossa vida cristã, o momento que eu mais experimentei Deus na minha vida, que eu vi a glória dele se derramar diante de mim, que eu vi grandes milagres, foi nos momentos mais difíceis da minha Eu vida. também. E eu cheguei à seguinte Toca aqui, conclusão, sabe por quê? toca aqui, Porque, toca aqui. porque foi Uhum. nesses momentos que eu busquei mais a Deus e Uhum. eu senti mais de Deus. Exatamente. Bobo sou eu, somos nós que buscamos mais Deus nos momentos Sim. difíceis. Porque nos momentos de bonança, se a gente buscasse a Deus, nos momentos difíceis a gente não ia ter dificuldade de buscar a Deus, porque ele Exatamente. já está conosco, entendeu? Sim. A alegria dele já está conosco, Sim. entendeu? Então, assim, a grande dificuldade é isso. Nós temos medo de sofrer, temos medo de sentir dor, temos medo de perda. Gente, o perder é ganho. A morte, para mim, é lucro. Aí a gente entende um pouco esse Paulo, né? Entendeu? Mas maravilha, olha, obrigado aí. Alguns chegaram agora, tudo bem. A querida Silvia aí, que acabou de chegar, a Sônia também disse aqui que o consolo é o Senhor, é verdade, tudo isso é muito bom. Obrigado Verdade. por todos vocês que entraram, que estão conosco aqui. Gente, ó, eu acho que a gente vai ter que voltar, viu, Campelo, fazer uma outra junto aqui em breve, se você topar. Vamos combinar, Tá, vamos eu combinar. tenho uma outra para fazer com a Eleni, talvez na próxima semana. A gente vai conversando e eu tenho várias pessoas que eu quero trazer aqui, pessoas que passaram por perdas e Sim, lutas. sim. Eu acho que vai ser um aprendizado muito grande. Quero agradecer a todos vocês que tiveram aí, são 25, 26 pessoas que já participaram, entraram. Gente, ó, muito, muito obrigado pelo carinho de vocês. Antes de eu dar a palavra final para ele finalizar, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu tenho um e-book, se você entrar aqui no meu, aí na minha bio aqui do Instagram, o e-book ele está, acho que, custando menos do que um café hoje aí no Brasil, Sim. tá? Bem barato, mais barato do que um café aqui também, aqui nos Estados Unidos. Então, lá tem muita coisa boa sobre luto, Ótimo. tem 2 capítulos muito especiais, que é o sobre para os pais que perderam crianças e um outro sobre o período da Covid-19 em 2020. São 10 capítulos, mas assim, numa sentada que você der, você lê o livro, né, tomando, né, talvez um copo de água, já que o café está tão caro, parece aí, né? Mas enfim, aqui também. Mas enfim, o que eu quero dizer dê uma olhada, eu não estou fazendo propaganda para você comprar, estou oferecendo porque não tem como dar para todo mundo. Então lá está no preço bem fácil. Eu encorajo cada um de vocês, passa para alguém, porque eu tenho certeza que esse book pode ajudar muita gente, tá? Entra na minha bio, vai lá e adquire. Campelo, para a gente finalizar, palavra final do seu lado aí. A palavra final, já que o tema foi luto, morte, perdas, eu falo o seguinte: a morte não é algo a ser temido, porque o nosso Senhor e Salvador venceu a morte. Então, ele está conosco em todos os momentos. E usando a tua frase, né, temos de ter essa gratidão pelo presente que ele nos deu de mais uma vida, de mais um dia de vida,
para experimentar, né, o cuidado, o amor, a alegria de a gente ser instrumento nas mãos de Deus, né? Sim. E nós somos eternos no Senhor, né? Eu costumo dar uma frase que sempre eu mando nas minhas mensagens: juntos sempre pelo reino até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Campelo, muito obrigado aí pelo seu tempo. Sei que esteve um dia bem cheio hoje. Corrido. Hoje você está vivendo aí capelania 24. Capelania na veia. Mas é Capelania na benção a veia. gente poder servir a Deus. E só para finalizar aqui, é interessante que eu aprendi quando estava estudando na minha segunda unidade, já faz algum tempinho, que é mais ou menos assim, que todo capelão, ele é pastor. Pode ser um ótimo pastor, mas nem todo ótimo pastor pode ser um ótimo capelão. Ou seja, muitas vezes o pastor ele não consegue estar calçando os pés daquele que perdeu, que teve o seu ente querido, né? Partiu para a eternidade. E então acho que você é um desses aí, que é um capelão pastor e um pastor capelão. Então agradeço Amém. muito pela sua presença, louvo a Deus pela sua vida, e a gente vai marcar um outro retorno em breve. E a todos vocês que estiveram presentes aí, são vários aí, agradeço de coração cada um de vocês, tá? Foram várias mensagens aí que colocaram aqui. Infelizmente o tempo passa rápido, a gente não consegue ler todos e não dá para falar de todos, mas, gente, ó, se tiver alguma pergunta, manda para mim no inbox. E, qual que é o seu Instagram aí, Campelo? Instagram é @pr.campelo, com dois L's. Então tá aí @pr.campelo. fácil, né? É @PR, né? De pastor, né? PR Campelo com dois L aí no Isso. Instagram. Então manda mensagem para ele também, tá? Nós estamos aqui, nós não estamos competindo, não estamos aqui fazendo nada, só queremos colaborar com o Juntos. reino de Deus, né? Esse é o nosso objetivo, ok? Então, minha gente, um grande abraço, uma noite maravilhosa, descansa em paz. O nosso Deus é maravilhoso, anda com ele, não tenha medo de nada, porque a Bíblia fala, Romanos 8, que nada nos separará do amor de Deus. E tem outras coisas que eu quero compartilhar no tempo certo, compartilhando acho que o Campelo também. Mas, enfim, muito obrigado a todos. Obrigado, Campelo. Um grande abraço. Fica na paz. Entre em contato comigo, com o Campelo. Aí está o meu Instagram, vocês já estão dentro aí. Manda mensagem. PR Campelo com dois L's. @ né? PR Campelo com dois L's. Fala com ele também. Ele está aí na região de vocês, quem estiver na região dele. Eu estou aqui nos Estados Unidos, mas a gente, né, hoje tem a facilidade de se comunicar de modo geral. Não esqueça de dar uma olhada aí no e-book. E eu agradeço o carinho de todos vocês. Fica na paz, um grande abraço. Um Campelo, um abraço. abraço. Deus abençoe a todos. Tamo Amém. juntos. Tamo junto, com Amém. Deus. Falou, gente. Um abraço, Valeu. até mais. Tchau.